Bom dia, alunos do 7º ano. Essa é a nossa aula de número 12 e ela será compartilhada para meus alunos do 7º ano e para os alunos do professor Wellington. A nossa aula hoje é a aula de correção de leitura e interpretação de texto. Esse texto eu já pedi para vocês fazerem a leitura em casa e copiar a exploração do texto e me enviar. Então, leitura e interpretação de texto. O texto que eu vou ler agora para vocês é uma crônica. Originalmente, as crônicas destinam-se a ser publicadas em jornal, revista ou transmitidas pelo rádio ou TV. Por sua qualidade literária e para que pudesse atingir outro público, além dos leitores de jornal e revista, muitas crônicas foram e são publicadas em livros e sites. A forma desse gênero pode variar bastante. Algumas crônicas, elas contêm reflexões, outras apenas comentários e opiniões do cronista. O assunto, entretanto, é sempre inspirado no cotidiano. Vocês sabem que a crônica é um fato inspirado no cotidiano. O autor pode partir de um fato ocorrido recentemente e noticiado pelos jornais, ou de algum evento do seu próprio dia a dia, por exemplo. Durante a leitura da crônica, que eu pedi para vocês fazer a leitura, tente descobrir o sentido das palavras desconhecidas, pelo contexto em que elas aparecem. Se for preciso, vocês podem consultar um dicionário. Ao realizar a leitura da crônica, se vocês encontrar alguma palavra que vocês desconhecidas, vocês podem procurar descobrir através do contexto o sentido das palavras, ou vocês podem consultar o dicionário, em caso de dúvida. Aí aqui eu coloquei, como é uma crônica grande, eu coloquei apenas um trecho da crônica para fazer a leitura aqui com vocês. Mas em casa, é claro, vocês deverão fazer a leitura de todo o texto, procurando entender. Como eu já falei, em caso de dúvida de alguma palavra, de algum termo desconhecido, procurar o significado destas palavras ou expressões pelo contexto ou recorrer ao dicionário. Então, o título da nossa crônica é O Marreco que Pagou o Pato. Também, como eu já falei, a crônica é um texto que está baseado em um fato do cotidiano. Observe aqui pelo título, O Marreco que Pagou o Pato. Vou começar a leitura para vocês entenderem melhor. Semana passada, São Paulo, apesar de toda a fama de que não pode parar, parou. E não foi num congestionamento. Parou para discutir o caso do marreco, Kécia e sua marreca Amélia, presos e engaiolados durante 24 horas, sob a acusação de poluírem o meio ambiente. Diante do fato, eu fico aqui pensando que os paulistas já devem ter resolvido todos os seus grandes problemas urbanos. Sim, claro, quando um povo começa a prender marrecos, é porque não tem mais nada para fazer.
O marreco Kessia, deixa-me explicar. Ganha a vida honestamente como Relações Públicas da Casa, AD, Rua C, 208. Em seu trabalho, passa os dias inteiros circulando pela calçada e atraindo fregueses para a loja. Na segunda-feira, o gerente da loja foi surpreendido com a presença de um fiscal, que, muito compenetrado, perguntou se o marreco era de sua propriedade. Diante da resposta positiva, virou-se para o gerente e pediu seus documentos. Que, muito compenetrado, perguntou... Acho que eu vou começar a ler esse trecho de novo, Amadeu. O marreco Kessia, deixa-me explicar. Ganha a vida honestamente, como Relações Públicas da Casa AD, Rua da C, 208. Em seu trabalho, passa os dias inteiros circulando pela calçada e atraindo fregueses para a loja. Na segunda-feira, o gerente da loja foi surpreendido com a presença de um fiscal, que, muito compenetrado, perguntou se o marreco era de sua propriedade. Diante da resposta positiva, virou-se para o gerente e pediu seus documentos, leu atentamente um por um, devolveu-os e disse: agora deixe-me ver os documentos do marreco. Olha, não coloquei a crônica toda porque é um texto grande, mas quero pedir a vocês que em casa não deixem de fazer a leitura de todo o texto. Se for preciso e possível, faça a leitura várias vezes para vocês entenderem a exploração da crônica. A questão número 1, relacionada à crônica. Essa crônica foi escrita por Carlos Eduardo Novaes, conhecido como cronista brasileiro. Letra A. Qual é a finalidade da crônica de Carlos Eduardo Novaes? A resposta é despertar reflexões e diferir o leitor, porque a crônica, além de despertar reflexões, ela também é um texto engraçado. Ela provoca humor. A letra B. Qual é o assunto da crônica? A crônica é a história de um marreco que foi preso sem motivo algum. Letra C. Sua hipótese sobre o assunto da crônica foi confirmado? Explique. Essa resposta, o aluno, através da leitura do texto, ele foi levado à reflexão. E aqui ele vai colocar qual a sua hipótese sobre o assunto da crônica. E se essa hipótese realmente foi confirmada. O número 2. O cronista narra um evento, um pequeno acontecimento, tomando o tema para discutir. Vamos para a questão número 2. O cronista narra um evento, um pequeno acontecimento, tomando o tema para discutir. Letra A. A situação dos patos que são utilizados em atividades comerciais. Letra B. A burocracia que leva à situação absurda no dia a dia das pessoas. C. O envolvimento de pessoas estranhas ao caso no desenrolar do conflito. Aqui você deve marcar a letra B, a burocracia que leva a situações absurdas no dia a dia das pessoas. A questão número 3. Converse com os colegas e verifique quais afirmações a seguir se refere adequadamente à crônica lida. Letra A. Trata-se de uma história curta com narrador, personagens
tempo e espaço. B, leva a reflexão sobre um problema social. E letra C, faz crítica por meio do humor. Letra D, apresenta trechos narrativos, mas não é considerada como narrativa, por apresentar diálogos e descrições. Aqui era para você verificar quais afirmações se referem adequadamente à crônica que vocês fizeram a leitura. Então, vocês deverão marcar a letra A letra B e a letra C. Ainda deverão marcar, trata de um tema atual, e a letra F tem como ponto de partida uma cena, uma questão do cotidiano. A questão número 4. O marreco que pagou o pato é uma crônica narrativa, pois apresenta uma história com começo, meio e fim, e tem elementos próprios das narrativas, como personagens, tempo, espaço e narrador. Assim como acontece no conto, na fábula, no caos e etc. Letra A. O cronista escolheu o ponto de vista da terceira pessoa. É um narrador que apenas observa e conta o que viu, ou parece conhecer os sentimentos dos personagens. Identifica um trecho que exemplifique sua resposta. Aí o que é a resposta aqui que eu coloquei? Ele parece saber o que se passa no interior dos personagens. Possibilidade. O fiscal parou um pouco, pensou e não se lembrou de ter visto jamais um marreco vestido. Boa ideia, pensou o fiscal. A letra B. As narrativas costumam organizar nestas partes, que você já conhece. As narrativas costumam organizar-se nestas partes que você já conhece. Situação inicial, complicação, desenvolvimento, que são as ações, o clímax, que é o ponto mais tenso, e o desfecho. Indique que momento da narrativa corresponde à complicação e ao desfecho. A complicação, os marrecos são presos, e o desfecho, o marreco é fichado como se fosse um criminoso. A questão número 5 relia estes trechos. Vou fazer a releitura dos trechos. Nisso chegou um segundo fiscal e decretou: o marreco não pode ficar solto, é um agente da poluição. O funcionário tirou sua gravata, pediu um paletó emprestado a um funcionário, a um datilógrafo, tiraram as fotos necessárias e depois engaiolaram o marreco. E não é que no dia seguinte a poluição em São Paulo diminuiu? Sensivelmente. Letra A. Em sua opinião, o narrador acredita que a poluição tenha diminuído. Depois da prisão do marreco, explique sua resposta. Não, a resposta é não. Ele está zombando da atitude dos burocratas. B. Além do contexto no segundo trecho, qual é a expressão que confirma sua resposta? Espera-se que vocês percebam que a expressão não é que indica suposta surpresa.